E 17 minutos. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Muito bom dia, terçou com muito esporte para vocês aqui na Rádio Band Vale FM, seja pelo YouTube ou, claro, pela Rádio 102,9. A gente está aqui com vocês, eu sou o Pedro Elias, como disse ontem, nessa semana, estou substituindo o Cláudio Nicolini e, claro, ao lado dele, Antônio Carmo, a lenda do esporte aqui da nossa região, no Vale do Paraíba. Né, Antônio? Muito bom dia para você. Dom Pedrito, Pedro Elias, bom dia a você, aos amigos todos que estão conosco, nos acompanhando nesta terça-feira, antigamente falava terça-feira gorda de carnaval, que eu não sei se é feriado ou não é, para nós não é, né? Então sejam todos bem-vindos, vamos falar de esportes aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 21, você já tem 21 anos? Quando o Bate-Papo Esportivo surgiu, eu acho que você não tinha nascido ainda. Saudade, viu? Saudade dos 21 anos. Tô quase chegando em você já, viu, senhor Antônio Carlos? Se você der uma bobeada, eu chego, viu? Tem tempo aí. Nossa, tem tempo, né, Antônio? Mas bora lá, então. Como ontem a gente falou bastante de São José e Taubaté, né? O nosso foco foi a Série A2. A gente falou um pouco do Paulistão, né? E ontem saíram os horários, né, das quartas de final do Paulistão, a Série A1. Os 4 grandes vão jogar nesse próximo final de semana. E quem abre alas, digamos assim, né, nesse ritmo de carnaval, é o São Paulo, né? O Bragantino e o São Paulo jogam às 6h30 no estádio Cícero de Souza Marques. Talvez o Bragantino possa ter um certo, não sei, favoritismo em algum momento, ou não tem jeito, o São Paulo é o grande, tem que vencer, não tem conversa, Antônio Carlos. Penso eu que este é, meu caro Pedro Elias, o mais equilibrado jogo dos 4 que marcam esta fase de quartas de final. Red Bull Bragantino faz bela campanha, terminou aí com a 3ª colocação, né? Terminou ganhando do líder Novo Horizontino por 3-0, vai bem no Campeonato Brasileiro, né? Começou invicto com 2 jogos, depois perdeu sua partida para o Corinthians, mas de maneira até surpreendente, eu diria por conta do seu técnico Wagner Mancini, que não tem um histórico de fazer grandes campanhas, é um técnico que trabalha mais com a parte de baixo da tabela, aquele negócio todo, técnico que mais vezes foi rebaixado aí no Campeonato Brasileiro. E quando veio para o Red Bull Bragantino no ano passado, a gente pensou, o Red Bull está assinando o rebaixamento, e ele levantou o time lá, conquistou bons resultados e o time escapou com facilidade do rebaixamento. São Paulo vinha muito mal. Me parece que com a saída do presidente Júlio Casares, o impeachment dele, aquela mudança toda administrativa, novos ares estão sendo respirados pelos lados do Morumbi, e aí o São Paulo voltou a vencer. São Paulo tem, no Campeonato Brasileiro, é um dos co-líderes da competição, 2 vitórias e 1 empate. No Paulista recuperou-se muito bem, ganhando do Santos, depois ganhando mais um jogo, e agora ganhando da Ponte Preta, que era obrigação também, né, de vencer a Ponte Preta, não tinha como, time que já nem existe aí no campeonato. E o São Paulo ganhou e classificou. Então, por isso eu acho, viu, que esse é o confronto mais equilibrado entre os 4 que a gente vai ter agora nesta fase. Para mim, qualquer um que passar aí tá valendo. Acho eu que o Red Bull, que vai jogar em casa, não tem assim tanta torcida, o estádio é pequeno, para 12, 13 mil torcedores apenas, do Cícero de Souza Marques, todo mundo sabe, né? O estádio na Bia Bichedil, o antigo Marcelo Stefani, está passando por uma grande reforma, Pedro Elias, vai virar uma arena, né? Arena Red Bull se consolidou mesmo em Bragança Paulista, né? Acabou o time do Bragantino, agora é o Red Bull que lá está, e está fazendo um bom trabalho. Então esse é o jogo, abre as quartas de final, né? Sábado, 4h30 da tarde, e me parece o jogo mais equilibrado dos 4 que a gente vai ter. Falando sobre o Bragantino, Antônio Carlos, queria ter a sua opinião sobre isso. Tem times que parece que alguns refugos, entre aspas, assim, dão certo, né? Jogadores que não vão bem em times grandes. A gente viu isso acontecer bastante com o Mirassol ano passado, e com o Bragantino também parece ser uma tendência. Geralmente é jogador, mas pelo jeito agora até o Wagner Mancini está indo super bem. O Bragantino sofreu 2 gols no Campeonato Paulista inteiro, né? Então, uma defesa super sólida, a melhor defesa do campeonato.
ficou um tempo sem tomar nenhum gol na temporada toda. Por que os jogadores jogam bem no Bragantino, aqueles jogadores mais refugos, por exemplo, o John jogou muita bola no Bragantino, no Palmeiras não conseguiu se encontrar, Elinho do São Paulo também aconteceu isso, e outros grandes exemplos. Você acha que é pelo fato da pressão mesmo, Antônio Carlos? O Cleito goleiro, que foi do Atlético Mineiro, quem tá lá também é o Thiago Volpe, né? Thiago Volpe foi para lá, Thiago Volpe, no Red Bull, jogou a partida atrás aí. Eu penso, Pedro Elias, que é a total falta de pressão. O Red Bull é um clube empresa, a torcida é muito pequena, o pessoal não vai bater panela na porta do centro de treinamento, não leva faixa, ou joga por amor, ou joga por terror, aquelas coisas, não tem nada disso. Então, no Red Bull Bragantino, a impressão que dá é o seguinte: ganhou, ótimo, perdeu, maravilha, né? Então não tem pressão, o que o clube quer é a manutenção aí numa Série A1, no Brasileirão e tal, e seguir o seu caminho, revelando jogadores. O John que você citou foi do Palmeiras para lá, e aí já venderam o John lá, não sei, pro futebol da Rússia, não sei para onde, por um bom dinheiro, né? Você pega o caso daquele Arthur que está no Botafogo, ele era do Palmeiras, foi vendido para lá, e depois é comprado pelo Palmeiras, que revendeu lá pro futebol da Rússia, que agora veio pro Botafogo, e a vida nômade também de alguns jogadores. Penso eu que seja isso. Não tem pressão, não. Lucas Evangelista também, do Antônio Carlos. Lucas Evangelista. Foi de São Paulo para lá, era um jogador muito comum no São Paulo. São Paulo não ligou muito para ele, foi bem lá e veio para o Palmeiras, agora está com status de titular, de jogador importantíssimo pro Palmeiras, né? Então, o negócio do Red Bull é empresa, né, o Pedro Elias? É ganhar dinheiro. Eles fazem isso muito bem, realmente tem que bater palmas para ele, porque essa é a ideia, eles a executam muito bem. Bom, próximo jogo, 8h30 na Arena Barueri, novamente na Arena Barueri, Antônio Carlos. Ele não aguenta mais jogar na Arena Barueri. Não aguenta mais. Mas tem Palmeiras tem nada a ver. E Capivariano, né? Às 8h30 da noite. Queria que você falasse sobre esse jogo, talvez o confronto mais desigual. E você, como um grande admirador da Sociedade Esportiva Palmeiras, poderia dizer sobre jogar na Arena Barueri, o que acontece? Bom, o Palmeiras tem que jogar lá, porque a Arena, o Allianz Parque está passando lá pela troca do gramado. O Palmeiras volta lá só em março, né? Só se ele for para a final do Campeonato Paulista, acho que ele poderá jogar lá e o estádio será liberado. Fora isso, é só em Barueri mesmo. Está jogando Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista. Pelo menos é um estádio onde ele tem total liberdade. O estádio agora é administrado pela presidente do Palmeiras, pela empresa dela, né? Não tem nada a ver com o Palmeiras, mas acaba sendo emprestado lá pelo Palmeiras nessas conjunções todas que tem aí. E você tem razão. Para mim é o confronto mais desigual. O Palmeiras é absolutamente total favorito. Se perder para o Capivariano, vai ser uma zebra histórica e vergonhosa para o Palmeiras. Não tem como. Eu falei ontem, eu brinquei com você aqui. Se o Palmeiras foi eliminado pelo Capivariano, beleza, valeu o ano, vamos voltar só em 2027. Não tem cabimento. Não dá para você equiparar nada de Palmeiras e Capivariano. Absolutamente nada. Fosse o jogo, principalmente no Allianz Parque, então, mesmo sendo lá em Barueri, o Palmeiras tem total obrigação, aí é obrigação mesmo, de passar pelo Capivariano sem sustos, né? Empatar e ganhar nos pênaltis, ganhar, fazer 2-0, 3-1, 3-0, ganhar, e sem tomar sustos, porque é uma diferença gigantesca. O Capivariano está aí no seu segundo ano jogando a Série A1, já tinha jogado lá em 2015, 2016, e classificou-se, né, bem. Foi o último time a arrumar vaga no último sábado, no último domingo, e mesmo assim ainda classificou-se em 7º lugar, né? Passou o Santos com a vitória contra o Botafogo em Ribeirão. É o atual, foi campeão da Série A2 no ano passado, e vai muito bem nesta temporada, fazendo um trabalho que motiva muito o pessoal, mas não tem comparação, né, o Pedro Elias, com a escalação, com os jogadores, com a estrutura, com tudo mais. Palmeiras é franco favorito e toda a responsabilidade é dele. O Capivariano vai lá e fala, vamos lá, o campo é 10, a bola é 10, o juiz é 10, a torcida é 10, vamos tentar ganhar 10, né? Mais ou menos assim, como dizia o velho. E aí vamos pro jogo. O Capivariano não tem nenhuma responsabilidade. Se perder de 5-0, maravilha, beleza, tá ótimo, fizemos a nossa parte. E se conseguir complicar as coisas, então, aí, olha, vai
proporcionar um ganhador sozinho na loteria esportiva, viu? Os apostadores estão de olho aí nesse confronto que o Palmeiras, sábado, 8h30 da noite, tem total favoritismo e a obrigação maior, total, completa, de ganhar esse jogo e seguir adiante. Hoje em dia, os apostadores estão de mãos cheias, né, Antônio Carlos? Hoje virou moda, né, essas bets, né? Então, quem sabe o Capivariano seja uma boa pedida nesse sábado, né? Se ganhar, ganha sozinho praticamente, né? Quem apostar no Capivariano. Sozinho, Mas vamos ver. Esse gol do Capivariano, inclusive, Antônio Carlos, não sei, mas eu acho que o Santista comemorou, viu? Porque ia pegar o Palmeiras, né? A gente sabe que o Novo Horizontino é um time muito forte, mas deixou de pegar o Palmeiras, que o Santos vem tendo muita dificuldade, né, nos últimos anos, e agora vai pegar o Novo Horizontino. Tudo bem que é o líder, agora Santos e Novo Horizontino vão jogar às 4h no domingo, né, no Jorge Ismael de Bias. Só que eu queria a sua opinião. Você acha que teve Santista comemorando o gol do Novo Horizontino, do Capivariano, para pegar o Novo Horizontino e deixar o jogo contra o Palmeiras? Mas foi bom não só para o Santos, convenhamos, para o Palmeiras também, né? O Santos, por exemplo, tivesse que enfrentar o Palmeiras em Barueri, a pedreira seria muito maior, conforme você disse, do que jogar com o Novo Horizontino em Novo Horizonte, sem questionar. E para o Palmeiras também, é muito melhor jogar com o Capivariano do que jogar com o Santos, né? O São Paulino e o Corinthians estavam torcendo, briguem, joga Palmeiras e Santos, um já elimina o outro do campeonato, né? Mas não deu certo. E foi bom para a federação que adorou, né? Agora a federação torce aí para que passem os 4 grandes e eles venham a fazer as semifinais da competição. Mas para o Santos ficou melhor, sim, sem dúvida alguma, né? E tanto é que o Palmeiras foi o último jogo que acabou domingo, atrasou lá, aquela confusão com banco de reserva, expulsões. Se o Guarani, que ficou no desespero, porque ele chegou classificado, ganhando o jogo, ele estava pulando para a segunda e empatando com os resultados, ele ficou fora, caiu para 9º. Então, se ele ganhasse o jogo, ele entrava de novo no G8 e tirava exatamente o Santos, né? Que foi o 8º colocado. E se o Palmeiras quisesse que o Santos saísse, ele deixava o Guarani ganhar o jogo. E se ele ganhasse, ele pulava para primeiro e voltaria a enfrentar o Santos. Então, não. Então, ficou naquela mexida toda que aconteceu, gol aqui, gol ali, muda aqui, sobe um, desce outro, acabou ficando bom para todo mundo, né? É lógico, o Santos, domingo, 4h Novo Horizonte, não vai ser fácil. É mais ou menos aí equilibrado como Red Bull e São Paulo. Também tem esse equilíbrio aí de Novo Horizontino e Santos. Nesse momento, o Novo Horizontino está melhor. Apesar de vir dessa derrota aí de 3-0 domingo para o Red Bull fora de casa, né, fechou em primeiro lugar e já jogou contra o Santos lá. Foi o jogo de abertura do campeonato, com o Santos ganhando por 2-1 lá na Vila Belmiro, mas esse Novo Horizontino aí tem condições sim de eliminar o Santos, que cresceu muito aí agora com a volta do Neymar, mas não dá para fazer um parâmetro inteiro em cima da goleada sobre o Velo Clube, né, Pedro Elias? Né? Mas ela tá vendo? Com a volta do Neymar, o Santos já goleou quem? O Velo Clube. Tá bom, então jogou contra o Bambala Futebol Clube, jogou contra ninguém, jogou contra o Vento, né? Então, não dá para você ter... O teste vai ser agora. Será que o Neymar vai jogar lá em Novo Horizonte? Se ele for entrar em campo direitinho, como entrou no segundo tempo aí no jogo da Vila Belmiro, vai ser muito útil para o Santos, que é o único jogador fora de série que a gente tem no Brasil. Vamos ver se ele vai jogar, e isso pode equilibrar um pouco mais o confronto, que para mim hoje tem o Novo Horizontino com um favoritismo maior em cima do Santos. Eu corroboro o que você fala, inclusive tem que dar os parabéns para o Novo Horizontino, né? Que trabalho bem feito e não é de agora, já está muito tempo batendo na cara para subir para a Série A do brasileiro, né? E agora, sempre tem que ser um time chato de resto no Campeonato Paulista. Eu acho que esse trabalho do Novo Horizontino, uma hora ou outra, vai alçar voos maiores. Quem sabe não seja já nesse domingo, né, contra o Santos, e nesse Campeonato Paulista também. Mas só para fechar rapidamente, Carlos, sobre esse jogo, Neymar faz muita diferença, você acha, ou fisicamente está muito abaixo ainda? Qual a sua então, a parte física dele é que tem que ser olhada, né? E claro que lá no Santos eles sabem melhor, não colocaram ele desde o começo contra o Velo, calma, não precisa. Mas ele tem que jogar. Não adianta ter um jogador do nível do Neymar, a não ser que ele realmente não esteja nada bem fisicamente, esteja enrolando, enganando, e joga aqui meio tempinho ali, mas não pode ser. E ele tem o objetivo de jogar a Copa do Mundo, e a convocação da Copa do Mundo sai agora. Agora, mês que vem, já tem convocação para amistosos. Depois
tem a Copa do Mundo e a convocação será em maio. Então ele precisa jogar. Então não tem cabimento de ficar enrolando. A gente sabe que ele tem esse... Ele não liga tanto, assim. Ele falou que o carnaval é mais importante nesse momento e tal, dá para descansar a semana, curte demais o carnaval, né? Ele é um atleta, ele é um jogador. Só que ele é um jogador de qualidade diferenciada. Até nos Donos da Bola ontem, né, com a nossa equipe toda lá, a gente comentava, né, da volta dele, e acho que foi eu, você, o Lucas BZK, o Bernardo Baitelli, e entendemos que ele deve ir para a Copa do Mundo. Se estiver jogando, tem que ir para a Copa do Mundo. São 26 jogadores inscritos, não dá para colocar ele. 26º, né? Neymar Júnior. Põe lá. Melhor do que qualquer Richarlison em 100% aí. Mais a posição dele, na vida. Antônio Carlos. Não tem uma unanimidade ali naquele meio campo. Não tem ninguém. E você pode pôr ele de camisa 10, mais aberto pela esquerda, fazendo um falso 9, qualquer lugar ali ele pode jogar. Mas tem que estar bem fisicamente. Para ir mancando também não adianta, né? Não adianta como o Garrincha foi para a Copa de 66 sem a menor condição de andar, ainda fez um gol lá contra a Bulgária e acabou. Mas ele é um diferencial, sem dúvida alguma. Boa, Antônio Carmo. Então, agora fechando os jogos aí do Campeonato Paulista, o último jogo, o horário da TV, quem diria o horário da TV, às 8h30 da noite, no domingo, Portuguesa e Corinthians no Canindé. Bom, é um bom jogo, né? É legal a Portuguesa voltando aí aos seus bons tempos, mas acredito que o Corinthians seja favorito, né, Antônio Carmo? Sim, concordo com você. Bom, eu acho que o Canindé terá o maior público, né, dos últimos tempos aí. O torcedor da Portuguesa está animado. Não é torcida única, né? O Palmeiras jogou lá com a Portuguesa esse ano, São Paulo que jogou ano passado, e com a Portuguesa não é torcida única. Então tem torcida do adversário também. Então o Corinthians, com a sua torcida, vai preencher ali o espaço no Canindé, e que já teve jogo com mais de 20 mil torcedores. Não sei qual é a capacidade liberada agora, mas vai estar lotado o Canindé, e o torcedor da Portuguesa está muito animado. A Portuguesa fez uma bela campanha, e a vitória dela domingo tem um significado importante também aí, o Pedro Elias. Ela ganhou do Mirassol de virada em Mirassol, e quebrou uma invencibilidade de um ano do Mirassol, que não perdia em casa. O Mirassol passou o Campeonato Brasileiro da Série A, fez 19 jogos em casa, bateu em todo mundo lá, não perdeu para ninguém. E a Portuguesa fez uma campanha muito sólida, né? 5 vitórias, 3 derrotas, estreou perdendo para o Palmeiras por 1-0, mas depois foi se arrumando, ganhou 5 jogos, né? Fez 11 gols, e é um time que está encarando todo mundo aí, está jogando, ganhou do São Paulo no Morumbi, né? Fez um grande jogo, talvez foi o maior jogo da Portuguesa, além desse jogo contra o Mirassol, foi a vitória contra o São Paulo no Morumbi. A Portuguesa não ganhava do São Paulo há 20 anos no Morumbi, ganhou lá por 3-2 e jogando bem. Então, está animado o torcedor da Portuguesa, mas eu concordo com você, o Corinthians é favorito. O Corinthians está naquela, quando o joguinho é mais ou menos, aí entra a molecada, esse André que entrou, está ocupando bem o espaço. O Corinthians anunciou ontem uma contusão preocupante do Yuri Alberto, né? Ele saiu no final do jogo foi contra o São Bernardo, né? Sentindo lá posterior da coxa, pronto. Vai ficar um mês e meio afastado. Então não vai jogar as finais do Campeonato Paulista. Mas o Corinthians está se movimentando bem com seus jogadores. O Dorival Júnior é muito bom nisso, você lembra dele no São Paulo, puxando jogadores da base, tem feito isso no Corinthians, né? Colocou a molecada para jogar, e aí teve jogo contra o Velo Clube, que ganhou de 1-0 no último minuto, esse jogo de domingo ganhou de 1-0, gol no segundo tempo, com a molecada em campo. Resultados que fortaleceram a molecada e garantiram o Corinthians aí com a 5ª melhor classificação no campeonato. E o Corinthians mostrou isso do ano passado para cá, Pedro Elias. Quando é jogo decisivo, o time está diferente, né? Copa do Brasil mostrou isso, o Paulistão do ano passado mostrou isso, e o jogo único deste ano, na disputa da Supercopa, mostrou isso. Agora vale a decisão, se perder está fora, pode esperar um Corinthians bem mais forte. O famoso quando tá valendo, né, Antônio Carlos? Isso, esse time se tornou um time bem cascudo. O Corinthians, surpreendentemente, né, um caos político, coisa errada, né, nos bastidores, mas dentro de campo o time acabou de conquistar 2 títulos, né, coisas do futebol, por isso que o futebol é apaixonante, não é, Antônio Carlos? É isso aí. Agora vamos mudar rapidinho de campeonato, só para dar uma passada no Carioca, né, Antônio Carlos? Ontem a gente teve a definição do último semifinalista,
deu a lógica, né? O Fluminense venceu o Bangu por 3-1, e agora Flamengo e Madureira, Vasco e Fluminense, né, se enfrentam nessa semifinal. O Flamengo, que era para ser rebaixado, agora praticamente já é o primeiro finalista quase, né, Antônio? É verdade. Não tem Madureira que vá. Madureira, nem com Arlindo Cruz e companhia limitada, Madureira vai tirar o Flamengo da final. O Flamengo que quinta-feira começa a decisão da Recopa, né? Joga na Argentina contra o Lanús, campeão da Sul-Americana do ano passado. O Flamengo foi campeão da Libertadores. Então, quinta-feira, o Flamengo inicia a busca pelo seu segundo título da Recopa. E depois pega o Madureira no final de semana no Rio de Janeiro. E é lógico, né? Pode poupar jogadores, a diferença é gigantesca, é mais ou menos como o Palmeiras e Capivarina, é igualzinho. Então, o Flamengo tem o favoritismo e a obrigação de passar. O Fluminense, arrisco dizer aqui que é favorito contra o Vasco, porque eu tenho visto aí, Pedro Elias, para mim, o Fluminense, neste começo de ano, é o melhor time do Brasil. O time do Zubeldia vai bem no Campeonato Brasileiro, vai fazendo boas partidas, ganhou do Botafogo, ganhou do Grêmio, empatou com o Bahia, né? Tá jogando bem o time do Luiz Zubeldia, teve saída de jogadores, ontem o Savarino, quem diria, hein? Savarino, contratado junto ao Botafogo, fez seu primeiro gol com a camisa do Flusão. O Fluminense está bem, está jogando, tem uma derrota só este ano, e para mim entra como favorito contra o Vasco, sempre com os seus problemas, com o Fernando Diniz lá, complicando tudo e muito mais. Então, Fluminense e Vasco, claro, é um clássico. Aí não dá para dizer assim que o Fluminense é tão favorito como o Flamengo será contra o Madureira, mas está no momento melhor. Agora é clássico que o Vasco surpreendeu ano passado, chegando à final da Copa do Brasil, vamos ver se terá essa força também. Agora é jogo único, né? É jogo único no próximo fim de semana. O Fluminense, se não me engano, está 16 jogos consecutivos sem perder, só vencendo em casa, né? Então o time se consolidou muito forte no Maracanã, e o time do Luiz Zubeldia monta times enjoados, né? Times cascudos, que é chato jogar contra o time dele, então acho que o Fluminense casou muito bem com o Zubeldia, mas agora é o primeiro grande jogo, né, da temporada, o primeiro grande teste mata-mata para o Fluminense. Acredito também que o Fluminense é um pouco mais favorito, mas clássico é clássico, já dizia o poeta, né, senhor Antônio Carmo. Bora ver depois no final de semana o que acontece. Bom, mudando de assunto rapidinho, o senhor Antônio Carmo, hoje também tem a Champions League, né, o grande campeonato mundial da Europa. Oh, meu Deus! O Galatasaray e Juventus começam, né, essa fase de pré-oitavas, né, só para tirar o nosso ouvinte nessa audiência. O nono colocado até o 24º colocado jogam essa fase pré-oitavas para pegar depois do primeiro ao oitavo, né? O primeiro jogo é Galatasaray e Juventus, lá na Turquia, 2h45 da tarde. É um jogo parecido, um jogo até igual, mas o Galatasaray ficou muito atrás da Juventus, né, na primeira fase. Você acha que vai valer geral, né? A camisa dele esse ano? Até porque são 2 jogos, né? Aí o primeiro é na Turquia, o segundo é na Itália, então acho que a Juventus leva vantagem exatamente por ser 2 jogos e fazer a segunda partida em casa. Sim, o Galatasaray ficou em 20º lugar, né? A Juventus 13º, mas isso aí, depois tem Real Madrid e Benfica, né? O Benfica classificou na bacia das almas no último jogo, no último minuto, vencendo inclusive o Real Madrid por 4-2. O Real Madrid, com gol do goleiro. Pois uma loucura. Será que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, Antônio Carmo? Bom, Benfica do José Mourinho, campeoníssimo, sabe tudo, mister, veteraníssimo, né? Tá lá no Benfica. O Benfica não vem jogando tão bem, o Real Madrid não vem jogando tão bem, não tá assim sobrando, trocou de técnico, aquela coisa toda. Eu acho que aí existe um equilíbrio. Depende muito do que o Benfica vai fazer hoje. Mas para mim, apesar disso que eu falei, ainda deve passar o Real Madrid. O jogo às 5 da tarde, o Real Madrid ficou em 9º lugar, né? O Benfica 24º, a diferença é bem grande. Pegou a última vaga. Ainda no jogo das 5, Antônio Carmo, Borussia e Atalanta, né? Borussia ficou também ali na posição de 17º colocado, e a Atalanta veio forte também, né? Está em 15º, tem uma boa defesa como todo time italiano, mas o Borussia tem um bom ataque, fez 19 gols. É um confronto também
bem parecido, né, Antônio Carlos? 15º para o 17º, né? 2 diferenças só de posições. Tem muita diferença. A diferença do Borussia hoje é a muralha amarela, né? Sua grande torcida. O Borussia leva mais de 90 mil pessoas por jogo. Não sei se é essa a capacidade do seu estádio, né? onde ele atua. E aí, jogando em casa hoje, é o diferencial. Acho que o Borussia hoje pode fazer uma boa diferença e garantir essa vaga. Penso que é o favorito. E tem mais um jogo, né? É o Mônaco. Em Mônaco e PSG. Clássico francês. É verdade. Quem diria, hein? PSG, rapaz. PSG que é o atual campeão. PSG que é o atual campeão, foi a decepção. Ele decepcionou na Copa do Mundo de Clubes, que foi a primeira Copa oficial de clubes da FIFA ano passado, perdendo a final para o Chelsea. Chegou, né, super favorito, tomou 3-0. Depois ganhou o Intercontinental do Flamengo nos pênaltis. Quase que perde. E agora não conseguiu se classificar diretamente entre os 8 melhores, vai ter que brigar aí contra o Mônaco. Me parece ser apenas protocolar essas partidas, me parecem que serão apenas para o PSG carimbar a sua ida. Não vejo o Mônaco com condições de parar o PSG. Não. Muito bom, Antônio Carlos. Só para fechar, então, temos mais 2 minutinhos aqui. O Jacareí empatou no último final de semana, né? A gente também falando, né? O time da nossa região. 0-0 com o São Caetano em casa, está na 9ª colocação, 4 pontos, 2 derrotas, 1 vitória, 1 empate. Está fazendo uma campanha que se espera dele, né, Antônio Carlos? Ninguém esperava também que ia ser o favorito dessa Série A. Né? O Jacareí é o antigo Atlético Joseense, se alguém ainda não está lembrado. Quer dizer, é a mesma coisa, se fosse o Atlético Joseense jogando em São José, em Taubaté, em Guará, onde ele andou jogando aí. Fixou residência agora em Jacareí, mudou de nome, bacana, fica lá utilizando o estádio do Cambuzano. O torcedor de Jacareí está gostando de ver o futebol na cidade novamente, estão apoiando o time, isso é legal. E a campanha normal, até agora o time do Augusto Ambrosio vai, né, de 4 jogos disputados aí com 4 pontos, precisa melhorar para poder buscar a classificação. Mas por enquanto é o 9º lugar do campeonato, está bastante equilibrado e o Jacareí ainda tem muitos jogos, são 15 também, né? Foram 4, ainda tem mais 11 jogos pela frente. Eu estive em um dos jogos, o time do Jacareí não é ruim, viu? Sabe tocar bola, sabe pressionar bem, mas enfrentou os 2 principais favoritos, talvez, nas 2 primeiras rodadas, e a tabela foi um pouco ingrata com o Jacareí. A gente deseja muito boa sorte, porque é bom para a região, né, Antônio Carlos? E o São Caetano, que você falou de time, São Caetano é o São Caetano que já foi vice Libertadores, campeão paulista, vice-brasileiro, vive um mau momento, está na Série A4, está na mesma divisão do Jacareí, mas tem uma estrutura melhor e tem um nome que a gente conhece. Valeu, Antônio Carlos, agradeço você e a toda a nossa audiência, né, que nos honra aqui todas as manhãs. Valeu, amanhã eu estou de volta com você. Um grande abraço, viu, Antônio? Para encerrar aqui a sua tríplice participação conosco no Bate-Papo Esportivo, Dom Pedrito Elias, um grande abraço para você e aos amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima terça-feira de carnaval. Se cuida aí, hein, juiz? Até mais.